Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Esse aqui é o culto vespertino, né? De mais um domingo. Nós vamos estudar nessa noite o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 29, nos versos 15 a 30. Gênesis, capítulo 29, versos 15 a 30. Eu farei a leitura desse trecho da Palavra de Deus, se quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim: Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim na nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vamos orar? Senhor, em Tua presença nós nos colocamos nesse momento, ó Pai, buscando o Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos instruir, nos dar sabedoria e a direção que tanto precisamos em nossa vida. Pai, ser conosco nesse momento, a oração que fazemos em nome e no amor do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então ver aqui nessa noite, né, o tema a fidelidade de Deus na dinâmica da vida. Jacó enganou seu pai e seu irmão, causando grande conflito em sua família. Depois disso, num primeiro momento, tudo pareceu ir muito bem. Apesar da ameaça do irmão, né, de ter sido obrigado a fugir de casa, ele tinha obtido com suas mentiras e enganações tudo aquilo que ele queria. Porém, Deus sonda a mente e o coração e corrige o pecador sem arrependimento para que ele possa abrir os olhos e enxergar o seu erro. No meio disso tudo, né, que aconteceu, toda a história que nós conhecemos, né, de Jacó, ele dá curso, ele acaba sendo obrigado a sair de casa por causa dos conflitos que aconteceram, né? Isso foi uma das primeiras consequências que ele sofreu ali, né? Já não tinha mais ambiente para estar no meio da família dele, ele sai meio fugido. A verdade é que, apesar de toda essa confusão, no meio de toda essa confusão, né, Deus dá curso à sua vontade soberana, porque nada foge ao controle soberano de Deus. Porque Deus é fiel na dinâmica da vida. Então nós fazemos escolhas, tomamos decisões, nós temos liberdade para isso, mas apesar de nós, a vontade soberana de Deus acontece. Então, à medida que nós vamos tomando decisões, escolhendo coisas certas ou erradas, a dinâmica vai mudando do agir de Deus na nossa vida, seja porque agora precisa de uma correção, ou porque agora está tudo certo e Deus pode nos abençoar para que a coisa flua melhor, mas de um jeito ou de outro, a vontade soberana de Deus continua acontecendo. Então ele vai agindo aí em nós, através de nós, seja através de bênçãos ou de correção, mas Deus age soberano sobre toda a história. De certo modo, a vida de Jacó parece um conto de fadas, pois tudo parece que dá certo na vida dele. Independente dos meios usados para realizar a vontade dele, tudo parece que vai dando certo. Como nem mesmo um conto de fadas tudo são flores, a vida de Jacó também não foi bem tão tranquila assim, né? Como eu disse, ele acabou diante daquela situação do engano, de ter conseguido aquelas bênçãos da primogenitura, ele acabou sendo obrigado a sair de casa.
Mas, apesar dos pesares, né, ele enfim chega à casa de Labão, era um lugar seguro. E de quebra, ele ainda conhece o amor da sua vida, que era Raquel. Com o desejo de casar-se com Raquel, mas sem ter como pagar pelo preço do casamento, né, ele faz então uma generosa oferta de trabalho para substituir o valor que deveria ser pago. Proposta essa que é aceita pelo seu futuro sogro. Então, só uma introdução, nós vamos ver isso mais detalhadamente. Então, as certezas e incertezas na vida com Deus. O texto que lemos começa, né, com uma pergunta capciosa de Labão, no versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Quer dizer, possivelmente ele já havia notado as intenções de Jacó, né, para com a sua filha. Por isso ele faz a pergunta. Como quem espera, né, extrair alguma confissão ali de Jacó. Afinal, esse rapaz chegou aqui em casa, não vai embora, tá trabalhando pra caramba, não cobra nada, tem uma coisa errada, né? Deixa eu perguntar só para ter certeza mesmo, o que ele está querendo fazer aqui e por que ele está trabalhando de graça aí, sem falar nada e parece que está tudo tranquilo, né? Então ele faz a pergunta para Jacó. Logo em seguida, o versículo 16 e 17, é como se fosse um parênteses na história que o narrador faz. Porque até aqui, nós só temos conhecimento de Raquel. Mas Raquel tinha uma irmã, Lia, que é muito importante para a continuação da história. Então, o escritor, né, desse capítulo, ele faz esse parênteses explicativo para apresentar Lia nessa história, né, e mostrar a relação dela com Raquel, mesmo que bem superficialmente, né, a intenção não é tão essa no versículo. Então, como eu disse, até o momento nós só conhecemos Raquel e agora é apresentada apresenta-se Lia, né, e apresenta Raquel então como irmã mais nova de Lia. Nós não sabemos o que Lia fazia da vida, mas nós podemos dizer, né, que ela era mais feia que Raquel. Além disso, a ideia porque o próprio versículo fala isso, né, ele fala que ela era mais formosa de porte e de semblante. Além disso, o texto usa uma expressão que é traduzida como olhos baços. Você já se perguntou o que é isso, né, quando fala olhos baços? A verdade é que a palavra em hebraico é uma palavra difícil de tradução. Pra você ter ideia como é difícil a tradução, se você pesquisar em outras traduções da Bíblia, né, nós estamos falando aqui de olhos baços na revista Almeida Atualizada, mas se você dar uma olhada em outras traduções, você vai encontrar, em vez de olhos baços, olhos meigos, ou olhos enfermos, ou ainda olhos delicados. Então, você vai reparar que as palavras parecem que nem têm conexão uma com a outra, porque realmente é difícil traduzir. Mas o que significa isso, né? O que ele queria dizer com isso? Como é difícil de traduzir, então, provavelmente é um sentido de sem brilho, apático, talvez aí algo que aparente, né, que Raquel era visivelmente talvez mais interessante do que Lia, melhor em algum sentido. Então, só para trazer essa conotação, né, de que Raquel era, apesar de ser mais nova, ela de alguma forma ela era melhor do que Lia. Então, não é difícil de traduzir, de explicar isso, vamos ficar com olhos baços e seguir em frente. O fato é que Jacó amava Raquel. Então, os dois versículos apresentam agora Lia, mostram e volta a se falar então do interesse de Jacó por Raquel. E quer casar com ela, né, o que é normal. Porém, o costume da época gerava alguma dificuldade. O costume que era esse? Era comum a família do noivo pagar um valor para a família da noiva para poder acertar o casamento. O problema de Jacó é que Jacó estava ali sozinho, sem família. E, pior de tudo, tinha um problema com a família dele, né? O irmão dele estava querendo matar ele e o pai dele estava irritado com a atitude que ele havia feito. Então não tinha nem como ele voltar lá na casa dele e falar: olha, alguém pode mandar um dinheiro aí para eu poder pagar aqui o casamento? Se ele voltasse lá, é perigoso ele não sair de lá vivo, né? Então era uma situação muito complicada. Jacó estava enfrentando um problema nesse sentido. Ele queria casar, não tinha como pagar o valor que era comum que fosse pago. Então ele tem um lapso de sabedoria e ele então resolve oferecer, né, em troca do casamento 7 anos de serviço para o sogro dele. Ele falou: olha, eu vou trabalhar esses 7 anos e o valor, em vez de receber em dinheiro, né, fica como um valor pago, né, pelo casamento com Raquel. Essa
essa é uma proposta muito generosa. Quando você olha em outras passagens da Bíblia, falando sobre esse valor a ser pago, sobre essas questões, a gente vê que geralmente um teto, né, o valor máximo que normalmente era pago, era de 50 ciclos de prata. Pra você ter ideia de como foi generosa a oferta dele, né, o valor de um salário mensal de um trabalhador, naquela época, costumava ser entre meio e um ciclo. Então, se você pensar aí, era um valor que se aproximava muito ou, dependendo, passava dos 50 ciclos de prata, né? Dependendo se era meio ou se era um que ele ia receber por mês. Portanto, a proposta de Jacó era realmente muito interessante. Labão prontamente aceita, falou, o valor é ótimo, o pretendente é da minha família, e eu convivi um pouco aqui, parece uma boa pessoa. Fecharam o negócio, então está tudo certo. E é interessante que o versículo 20 ele traz: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Jacó amava Raquel, e ao longo desses anos o amor só crescia, de modo que os 7 anos se passaram, como ele diz, como poucos dias. A referência é interessante porque é uma referência à orientação da mãe dele, lá em Gênesis 27, 44, que diz assim: fica com ele alguns dias até que passe o furor do seu irmão. Ele falou assim, olha, para mim foram como alguns dias, ou seja, eu vou passar os 7 anos rapidamente, eu vou casar e vou voltar para casa, né? Que traz essa ideia, a fala dele, né? De que o planejamento dele era esse. Vou trabalhar esses anos, vou casar, e como minha mãe falou, né? Eu vou ficar aqui um pouquinho só e volto. Se tiver tudo em paz, ainda volto casado, com minha vida arranjada. Quanta expectativa, né, diante dessa realidade. Tudo parecia ir muito bem. E não era diferente, né, ele imaginar isso. Né? Tudo estava dando certo na vida dele até então. Porém, apesar de toda aquela confusão na família dele, né, por ter enganado seu pai e seu irmão, tudo isso começou a parecer um passado muito distante, porque agora a vida dele girava em torno dessa nova perspectiva do casamento, de tudo mais. Porém, nenhum lugar da palavra de Deus ela diz que os eleitos de Deus são imunes, né, à disciplina e ao castigo de Deus. Pelo contrário, né, se for olhar em Hebreus e Provérbios, você vai ver que o Senhor disciplina aquele a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. Diante disso, 7 anos se passaram. E a expectativa de Jacó não parece ser a mesma de Labão. Porque o versículo 21, ele começa dizendo: disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. A impressão que dá é que vence o prazo e Labão faz uma de que não está sabendo de nada. E porque Jacó ele vai e não tem aqui vamos assim dizer assim, nenhuma palavra que transmita algum carinho, alguma educação, é no sentido de cobrança mesmo. Mas me dá, minha esposa, nós não combinamos isso? O que você está fazendo vista grossa aí? O que você está enrolando? Cumpre o trato combinado. Vamos resolver isso, me dá a minha esposa. Então, ao invés de início, né, dos preparativos com alegria e celebração, Jacó precisa reivindicar o cumprimento do trato. A aparente ignorância, né, de Labão, seguida do início dos preparativos para a festa, deixa um suspense no ar. Né? Não aparenta que uma reação à fala de Jacó, mas logo em seguida, versículo 22, começa a dizer que Labão começa a preparar então a festa. O que estava passando na mente e no coração de Labão? 7 anos após o primeiro encontro, Lia, e é interessante a gente observar isso, né? Por que ele menciona que Raquel era melhor do que Lia em algum aspecto, além de mais bonita, né? Mas por que ele falava isso? Porque pensa bem, Raquel era mais nova, Lia era mais velha. Jacó passou 7 anos trabalhando para Labão. Nesses 7 anos, Lia continuou solteira, ninguém quis casar com Lia. E chegou no momento em que Labão não sabia o que fazer. Falou assim, puxa vida, minha filha mais velha não casa. Ninguém que vem em casa, ninguém vem oferecer para trabalhar por ela. E esse homem vai levar minha filha mais nova. Eu vou ficar com uma filha encalhada aqui dentro, não sei o que eu faço. Então, ficou uma situação complicada que desagradava Labão. E na perspectiva do casamento, então, da filha mais nova, né, isso se torna um cenário de incertezas para Lia. Diante disso, Labão traça um plano, secretamente, né, claro, para dar um fim nessa situação. No início, porém, tudo segue dentro dos conformes, sem levantar nenhuma suspeita. A festa do casamento, naquela época, era algo grandioso.
e marcado por procissões, onde o noivo saía com um grupo de pessoas, ia até a casa da noiva para começar as festas, vinha celebrando, festividade, isso no primeiro dia. Nesse primeiro dia ainda eram junto com os familiares, junto da noiva e do noivo, junto com amigos, com vizinhos, né? Era uma grande festa. No caso ali, não tinha a família do noivo, né? Só da noiva. Mas era uma grande festa, né? Ali onde eles liam o contrato de casamento, e aí festejavam, comiam bastante, bebiam bastante. E ao final do dia, então a noiva que ficava, vamos dizer, escondida, né? Entre aspas, do noivo durante toda a festa, ao final da festa, né, o pai conduzia, né, a filha para consumar o casamento na câmara nupcial. Então já era final do dia, as coisas já estavam escuro, e aí quando Labão se aproveita, né, em vez de mandar Raquel, ele ia ter escondido bem Raquel, né, para que não ficasse aparente a troca, e ele pega então Lia e leva para a câmara nupcial. E a palavra de Deus conta que Jacó, então, né, coabita com Lia, e eles, então, consumam ali o casamento, e apenas na manhã seguinte, né, com o dia clareia, que Jacó nota, né, aquela troca, e isso traz uma grande tristeza, né, um susto muito grande para ele. Só voltando aqui, que falam sobre o casamento, depois esse era o primeiro dia do casamento, né, na manhã seguinte, a festa continuava, na verdade a festa continuava por mais 7 dias, então era uma semana, mais de uma semana no caso, né? Praticamente 8 dias de festa de casamento. Então, ao final daquele primeiro dia, né, tudo acontece dessa forma. E, em vez de Raquel, né, como combinado, Jacó recebe Lia e ele coabita com ela e ela se torna a sua esposa. A atitude de Labão não foi correta. Apesar disso, Deus usou essa atitude para corrigir Jacó. Um pouco antes na história de Jacó, ele, como irmão mais novo, havia enganado Esaú para usufruir dos benefícios do primeiro filho, o que resultou em uma fuga para a terra de Labão. Agora ele foi confrontado pelo mesmo tipo de atitude que ele tinha tido para com o seu irmão mais velho. É interessante porque o versículo 26, né, a fala de Labão é uma fala que é meio que para calar a boca de Jacó mesmo, que confrontava, apertava o dedo numa ferida que tinha na vida de Jacó. Porque ele diz, respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Ele fala assim, opa, nós vamos questionar isso aqui, vamos voltar lá, o que você fez mesmo na sua casa lá? Aqui a gente não faz isso não, filhão, aqui é a mais velha primeiro. Então você está achando que aqui é a sua casa? Aqui não vai ser desta forma. O enganador foi enganado. A correção de Deus, ela vem para que nas nossas vidas, para que enxerguemos nossos erros. Ao ser confrontado com a mesma realidade, Jacó se viu diante do mesmo tipo de maldade que havia cometido. Porém, agora ele estava do outro lado da história. Então Jacó teve a oportunidade de experimentar na pele o que Esaú sentiu quando ele chegou diante do pai com a caça e ele descobriu que a bênção do primogênito já havia sido dada ao seu filho mais novo, ao seu irmão mais novo. Precisamos, portanto, muitas vezes ser confrontados pelos nossos erros para enxergarmos o erro e arrependermos e voltarmos pelos nossos caminhos para o Senhor. Muitas vezes Deus vai agir assim na nossa vida, vai nos colocar em situações onde nós nos vemos claramente do outro lado daquilo que nós temos feito de errado. E vemos e sentimos na pele as consequências do erro que nós cometemos com as pessoas. E Deus permite que isso aconteça na nossa vida para que a gente possa enxergar os nossos erros, ver a gravidade daquilo que fazemos e reconhecer os nossos pecados. Seguindo a história, não interessa para nós agora observar a sequência das atitudes de Labão, né? Porque Labão também fez algo errado, né? Isso gera consequência na vida de Labão mesmo. Nós não vamos entrar em detalhes nisso, né? Mas depois você vê, as filhas dele não ficam mais na casa dele, não ficam nem próximas dele, né? Jacó pega e vai embora fugido. Com os netos de Labão, com todo mundo, né? Some, vai para longe. E mesmo sem despedir, toda aquela situação desagradável, né? Então a atitude de Labão também gera consequências, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas nós vamos observar o que essa atitude significa na vida de Jacó. Ele estava sozinho na terra de Labão. E se seu sogro recusasse a dar Raquel por esposa, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele tinha que aceitar aquela realidade. Então você entende o tamanho da surpresa, do susto que vem no coração de Jacó,
quando ele acorda de manhã e vê que não é Raquel, é Lia. Quer dizer, ele simplesmente podia nunca mais se casar com Raquel. Quer dizer, quem garantiria que Labão ia oferecer, ou ia dar a oportunidade de ele se casar também com Raquel? Então ele viveu ali minutos de um drama, de uma aflição, de uma incerteza muito grande. Mas Labão, né, no plano de Labão, ainda não havia sido concluído. Ele oferece logo em seguida a mão de Raquel. Assim que terminasse aquela festividade, né, os 7 dias, ele então já poderia se casar também com Raquel, né? E por conta disso ele deveria ser obrigado, se ele quisesse, né, a trabalhar mais 7 anos para frente. Então tudo bem, né? Eu te dou a Raquel em seguida e não tem como te enganar mais, porque só tinha essas 2 filhas e só que você vai ser obrigado a trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó acabou casando com 2 esposas, né? Ele queria uma e acabou casando com 2, das quais ele amava mais uma do que a outra. Essa realidade gerou tratamentos diferenciados, né, e novos pecados, até na vida de Jacó, que esse próprio tratamento diferenciado não agradou a Deus. Os 7 anos que seguiram não foram como os primeiros, né, que ele diz, passaram como poucos dias pelo muito que amavam. Os próximos 7 anos eles foram marcados por conflitos, brigas e preferências. Deus ainda estava trabalhando o coração de Jacó. O pecado humano pode ter atrasado o retorno de Jacó à sua terra natal, mas todos os outros aspectos das promessas feitas por Deus a ele foram adiantados por sua infeliz permanência na Mesopotâmia. Porque por mais que as coisas oscilem em nossas vidas, entre juízo, bênçãos e misericórdia, Deus continua fiel à sua palavra e firme nos seus propósitos. Dessa história, né, cheia de reviravoltas e surpresas, nasceram os 12 patriarcas. Jacó se tornou um homem de muitas posses e de modo que pode viver de modo independente, né, quando ele sai dali, saindo da casa de Labão. E pouco depois ele teve sua vida transformada, deixando de ser Jacó o enganador para se tornar Israel o servo do Deus vivo. Deus promete em Betel, né, que foi quando Jacó estava saindo da terra dos seus pais, indo para a terra de Labão, aquela cena que ele dorme ali, coloca uma pedra como travesseiro, e ele chama aquele lugar de Betel. Ali Deus promete para Jacó que estaria com ele, né, até que sua promessa feita a Abraão e Isaac se cumprisse na vida de Jacó. Ele voltaria em segurança para a terra prometida, né, a terra dos seus pais, e sua descendência seria uma grande nação. Os fatos que se seguem, que nós acabamos de observar, ocorrem dentro da ação gloriosa e grandiosa de Deus, conduzindo a história e realizando a sua vontade. Então repara que por mais reviravoltas, por maiores sejam as alegrias, os problemas, as tristezas, os sofrimentos, as confusões que desenvolvem ao longo dessa história que nós comentamos, que ainda continua por algum tempo, a vontade soberana de Deus ainda estaria para se realizar na vida dele. Então, de alguma forma, tudo isso que se passou contribuiria de algum meio para que a vontade soberana de Deus se realizasse, porque os planos de Deus se realizam em meio à obediência, a juízo, a bênçãos, a misericórdia, e em um processo que envolve a vontade soberana de Deus sobre nós e a nossa liberdade de tomar decisões. Então, quando nós falamos de vontade de Deus sobre a nossa vida, nós estamos falando de Deus pegar e manipular a nossa vida para que a gente faça sempre aquilo que Ele quer. Nem sempre nós vamos estar fazendo aquilo que agrada a Deus, porque nós temos liberdade para tomar decisões, para fazer isso ou aquilo, para escolher isso ou aquilo, e nem sempre nós tomamos decisões sensatas. Às vezes fazemos aquilo que é mal, tomamos decisões erradas e cometemos pecado diante de Deus. Mas isso não atrapalha a vontade soberana de Deus, porque Ele transforma às vezes uma situação ruim em algo que vai contribuir de alguma forma para a glória de Deus. Isso não faz o pecado não ter consequência. Tem consequência. Deus corrige o pecado, corrige o pecador. Mas, apesar de nós, a vontade de Deus continua a se realizar na nossa vida. Deus dá liberdade para as escolhas que fazemos. E Jacó fez muitas escolhas ruins. Mas, apesar de tudo isso, Deus trabalhou na vida dele, corrigiu, ele se arrependeu, ele mudou, até ele chegar a uma transformação real de vida e ter o nome transformado, deixar de ser o enganador para passar a ser o servo do Deus vivo. Toda a história que acabamos de ler contribui para a formação do grande povo de Israel. Pois, por exemplo, o casamento de Lia, né, que foi toda uma situação cheia de problemas, né, não era a ideia que se esperava, mas o casamento de Lia e a própria serva de Lia, Zilpa,
é dessas duas mulheres que saem 8 dos 12 patriarcas que vêm compor o povo de Israel. Então, nós vemos a misericórdia de Deus, transformando uma realidade de consequências do pecado em algo útil para a glória de Deus. Agora, pecado gera consequência, apesar de Deus usar de misericórdia e transformar isso em algo bom para a glória de Deus, para que a vontade soberana de Deus continue sendo realizada na nossa vida, esse casamento conflituoso, inclusive os filhos das servas que era Zilpa e Bila, né? Servas de Raquel e de Lia, gera um monte de confusão na vida e naquela família. Então, preferências de filhos, preferências de esposas, conflitos entre uma e outra, conflitos entre irmãos, então vira uma confusão muito grande. Porém, o engano de Labão e a indignação misturada com incerteza sobre o futuro da parte de Jacó acabam servindo como lição, pois o enganador foi enganado, sofreu na pele a sensação de sua atitude, e ele então viu em tudo isso, né? Apesar de tudo isso, a misericórdia de Deus agindo na sua vida. Ele se arrependeu, ele viu a realidade do pecado, ele tem uma mudança de vida. Tanto essa mudança acontece que Deus troca o nome dele ali quando ele vai atravessar o Val de Jaboque. O fato de Deus ter usado de misericórdia não torna a atitude mentirosa de Labão correta, mas Deus a usa para falar ao coração de Jacó e posteriormente para formar uma nação. Se continuarmos caminhando nesse raciocínio, vamos observando que essa variação entre juízo e misericórdia, obediência e bênção se repete inúmeras vezes ao longo da história. O ideal é que só houvesse obediência para o cumprimento das promessas, mas infelizmente as atitudes pecaminosas tornam necessária a misericórdia e o juízo e as suas consequências. Repare bem, se você olhar, talvez se tudo tivesse funcionado bem, se nada tivesse acontecido da maneira como aconteceu, e Jacó tivesse casado só com Raquel, Deus teria levantado daquele casamento toda a nação de Israel, toda a família, que se tornaria um povo, que se tornaria a nação de Israel. Mas de repente teve um problema ali que não foi diretamente culpa de Jacó, e ele acabou casando ali sem querer com Lia. Se ele tivesse sido fiel, amado Raquel, mas tratado bem Lia, não com aquela diferença que houve, gerando todo aquele conflito, e tivesse ali amado as duas, talvez Raquel não tivesse se tornado estéril, como castigo de Deus, pela forma como Jacó tratava Lia, e talvez daquelas duas mulheres tivesse nascido todo o povo de Israel em paz, em alegria, numa família bem estruturada e bem unida. Mas a verdade é que os pecados foram gerando consequências e a coisa foi mudando. Mas repara que apesar de tudo isso, no final das contas, a vontade soberana de Deus prevalece. É claro que quando a coisa caminha em meio a pecados e arrependimento e consequências de pecados e em realidades assim desagradam a Deus, é claro que a situação fica mais turbulenta. Então, houveram muitos problemas que talvez não aconteceriam se não tivessem tido tantos pecados, Mas apesar de tudo isso, Deus continua realizando a sua vontade soberana. Portanto, podemos tirar como lição desta passagem que a vida de fidelidade a Deus deve independer do que acontece em nossa vida, pois Deus continua fiel à sua palavra e às suas promessas. Essas mudanças a promessa, a vontade soberana de Deus nunca muda. Por mais que pareça que tudo vai dar errado na nossa vida, às vezes, entenda que a vontade soberana de Deus continua sempre ativa, viva, e ela vai se cumprir na nossa vida. As tribulações, as mudanças inesperadas, os planos, aquilo que acontece que nós não prevíamos ou não desejávamos, não pode servir de plataforma para o pecado. Não pode ser justificativa para chutar o balde, jogar tudo para cima e desistir de tudo. Deus continua fiel ao plano soberano dele sobre as nossas vidas, sobre a história da humanidade, de modo que as tribulações vêm para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação. Confie no agir soberano de Deus e não se afaste da vontade soberana de Deus. Lembre-se, Deus continua Senhor da história e soberano sobre todas as coisas. Sei, por exemplo, que este ano tem sido um ano muito difícil. Nós fizemos planos, mas nem em 1000 anos a gente imaginaria que esse ano aconteceria tudo o que aconteceu. Fizemos planos, traçamos metas, sonhamos com uma realidade muito diferente do que essa que nós estamos vivendo. Muitas mudanças têm sido necessárias em tudo que havíamos planejado. Mas lembre-se, Deus continua fiel à sua palavra e soberano
sobre todas as coisas. Atenha-se ao seu trabalho como cristão, se adaptando à nova realidade, confiando na ação soberana de Deus e de que tudo isso, no final, resultará em misericórdia para a glória de Deus Pai. Se por acaso você ainda não é cristão, está em desespero, entregue sua vida a Cristo para você usufruir dessa realidade. Desfrute então da paz que excede todo o entendimento, da direção que nada mais e nada menos o Criador dá na nossa vida e nos conduz através do Espírito Santo que habita em nós. Se você não tem Jesus como Senhor Salvador da sua vida, entenda que não há alegria, não há prazer, não há uma realidade de esperança para o mundo como estamos hoje, se você não tiver Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E não tem como você resolver o problema, por exemplo, do pecado na sua vida sem Cristo. Por isso, só Jesus pode transformar e mudar a sua realidade. Por fim, Deus nos ajude e nos abençoe a nunca perdermos o foco do trabalho para o qual Ele nos chamou. Que as frustrações, o aperto financeiro, o desemprego, a doença, entre outras intempéries da vida, não nos levem a nos revoltarmos contra Deus ou chutarmos o balde. Quando o desespero bater, quando a angústia apertar, abra o coração para Deus, ponha aos pés de Deus tudo aquilo que aflige o seu coração e concentre-se em ser fiel a Deus diante de tudo isso que tem passado. Por isso, meus irmãos, lembre-se disso, né? E eu quero enfatizar, né, o foco da lição que a gente tira dessa passagem hoje. A verdade é que nós temos liberdade para viver nessa vida. E nessas liberdades que nós temos, nós cometemos erros e acertos. Os erros, eles geram consequências, geram turbulência na nossa vida. Às vezes nós não cometemos erros, mas Deus permite provações que geram turbulência na nossa vida. E de repente tudo aquilo que planejamos já não sai como desejado e a vida é cheia de altos e baixos. E isso é normal. A grande questão que você precisa entender é que a vontade, o plano soberano de Deus, de proclamação do Evangelho para todo mundo, da expansão do reino de Deus entre nós, da vontade de Deus de que cada um de nós seja testemunha fiel e verdadeira, isso não muda. Então, independente do que está acontecendo na sua vida, atenha-se àquilo para o qual Deus te chamou para fazer. Se você é um missionário, continue pregando o Evangelho, continue alimentando o trabalho missionário da maneira como Deus te chamou para fazer. Se você é uma pessoa que vive no seu dia a dia e trabalha falando do amor de Deus no seu trabalho, onde você está, na igreja, nos seus vizinhos, continue fazendo. Eu sei que a realidade está diferente, que o mundo está uma confusão, que nós não temos certeza com relação ao futuro, mesmo próximo. É tudo dúvidas e incertezas e ninguém sabe como será o mundo daqui a uns meses ou daqui a uns dias. Mas nós sabemos uma coisa, Deus continua Senhor da história, Deus continua soberano sobre todas as coisas e nada foge à sua vontade soberana. Então tenha paz, sabendo que Deus continua Senhor sobre toda a história. Por isso eu repito, foque, atenha-se àquilo que diz respeito à sua vida espiritual, à sua vida com Deus, porque isso é o que realmente importa. Descansa no Senhor, coloca a sua vida em dia com Deus, na leitura da Bíblia, na vida de oração, no testemunho cristão entre os seus parentes, dentro da sua família, entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho. Seja luz, seja sal, faça a diferença na sua vida e através da sua vida aqueles que estão à sua volta. E as outras coisas, o caos que está à nossa volta. Viva, lide, tome decisões, sempre buscando a ajuda do Senhor e confie na direção de Deus na sua vida. Confie que, apesar de tudo, Deus continua Senhor da história. Por isso, o que nos importa e o que nos interessa é agradar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nossa vida é uma vida de liberdade, de decisões, de escolhas. Nós fazemos aquilo que nós desejamos fazer. E muitas vezes isso gera de fato consequências. Mas lembre-se, quando você for confrontado com o erro, identificar que errou, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus erros, volte à vida com o Senhor. Lembra que aquele plano continua ali. Você precisa cumprir aquele plano, você precisa fazer a vontade de Deus na sua vida. Então, se você foi para muito longe, não perca as esperanças. Fala, agora não tem mais volta para minha vida. Eu já fiz muita besteira, eu já dei muita cabeçada, agora eu estou muito longe de Deus. Tem muitos anos que eu não frequento igreja, tem muito tempo que eu não leio a Bíblia, tem muito tempo, eu já não tenho mais solução para mim. Não. Enquanto você está vivo, enquanto está nesse mundo, a vontade soberana de Deus continua ativa na história. E se você ainda não morreu, porque às vezes Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Por isso,
Entregue sua vida a Cristo Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Peça que Deus te ajude a enxergar o caminho que você precisa andar, dentro dos caminhos da sua vida, e que você possa viver para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei o que está passando na sua vida hoje. Se está vivendo tempos bons, alegres, felizes, ou está passando momentos difíceis, de aflição, de incertezas. Mas lembre-se, olhe para a vida de Jacó e tenha uma certeza. A vontade soberana de Deus continua se realizando na nossa vida. Deus é Senhor da história e nada foge ao controle de Deus. Descansa em saber isso, em saber que Deus continua Senhor da história. Por isso, entregue sua vida a Cristo Jesus. Se já é cristão, endireita suas veredas, foque no caminho do Senhor. Nós vimos no domingo passado, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Leia a Bíblia, para que você possa entender aonde ou como trilhar, como andar nesse mundo, dentro da vontade soberana de Deus. Que Deus abençoe sua vida e te ajude a viver para a honra e glória do nome de Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas bênçãos, pela tua direção, pelo teu cuidado. Agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Mas agradecemos também, ó Pai, pelo juízo, pela correção, pela repreensão, porque sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Nos ajude, ó Pai, a pegar tudo isso que temos vivido e a crescer, a aprender, estreitar o nosso laço de relacionamento com o Senhor e focar e firmar cada vez mais nossos passos, nossos pés no caminho do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos sempre fiéis e íntegros no caminho do Senhor. Vimos, ó Pai, a vida de um homem cheio de altos e baixos, de mentiras, de consequências, de pecados, de tribulações. Mas, ó Pai, no final das contas, daquele homem, daquela família, como o Senhor havia prometido, surgiu uma grande nação. E, ó Deus, o Senhor é fiel à Tua palavra. O Senhor cumpre a Sua vontade nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, que possamos fazer aquilo que é o melhor para a honra e glória do Teu santo nome. Naquilo que falamos, naquilo que fazemos, na forma como agimos, que possa ser sempre o melhor para a honra e glória do Teu santo nome. Sê conosco, ó Pai, abençoa-nos nessa semana, dá-nos o restante de noite abençoada pelo Senhor, a oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana, um bom restante de domingo e até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.